Olá, o podcast Isaac falando com você volta neste segundo bloco com essas referências na religiosidade, de religião com base em matriz africana, com base dogmática no candomblé, na Umbanda e também no Ifá. Estou aqui com a mãe Inara de Ansan, a Danda de Oxum e também a mãe Valéria Albassi. Como já informei no primeiro bloco, não perde. Vai lá e assiste se você não assistiu. Nós tratamos aqui sobre diversos assuntos. E o tema abordado hoje é cultura e religiosidade com base na religião de matriz africana. Voltando nesse segundo bloco, eu já vou desafiar as três, já iniciando essa minha fala e essa pergunta direcionada à mãe Inara de Ansan, que possui 40 anos de rito umbandista, para responder para a gente o seguinte. Não esquece de ir no nosso YouTube, no nosso Spotify e nas nossas mídias sociais. Isaac falando com você. Eu vou direcionar a seguinte pergunta para ela. Mãe Inara de Ansan, existe a Bíblia. E para muitos é o livro da justiça, da verdade, o livro da lei, o livro da religião, o livro da crença. Como a sua religião traduz essa referência cristã, chamada de Bíblia? Bom, primeiramente nós respeitamos, né? Porque é um livro sagrado. Nós também, para poder ter base para falar, para poder ter conhecimento, temos que estudar, temos que ler, temos que saber. E a Bíblia, ela não é pertencente, como muita gente pensa, exclusivamente dos evangélicos. Ou dos católicos. Não, mas assim, católicos não saem com Bíblia debaixo do braço. Sim. A vestimenta do evangélico é a sua roupagem e uma Bíblia debaixo do braço. Então, assim, o que é realmente equivocadamente pensado que a Bíblia só é feita para certas religiões. E não, todas as religiões. Tem que acabar esse mito de que qualquer pessoa de matriz africana é demônio e não pega num livro sagrado. Eu já ouvi falar que se você, nós e todos os nossos, se colocar a mão na Bíblia, a gente pega fogo, a gente explode. Que isso? É sério, é verdade. Eu não estou inventando. Gente, voltei. É verdade. Século... É caça às bruxas? Nós somos bruxas. Nós somos bruxas, ao ver de muita gente. Então, assim, a Bíblia não pertence. Nós não podemos tocar, meninas. Nós sabemos disso. Então, assim, é algo pertencente exclusivamente do povo evangélico, uma parcela dos católicos. E Deus é amor. Como é que Deus é amor vai queimar a senhora por ter acesso à Bíblia, que é o livro da sabedoria e o livro da lei? É complicado, é complexo. Mas assim, é o que eu falo sempre lá na minha casa e com os meus mais íntimos. O problema é você ler e não praticar. Você lê ali tudo, você tem noção do que é proibido, dos 10 mandamentos, do que Deus propôs, né? Amar uns aos outros como a si mesmo. Então, o que acontece? Não existe isso. Olha, eu fiz o curso de capelania. E dentro do curso, eu e mais duas da minha casa, nós éramos 3, o restante era tudo evangélico. Um sujeito, um determinado pastor, entrou na sala e falou a seguinte frase: a paz de Jesus só para quem é evangélico. Saudou vocês dessa maneira? Não, ele saudou a turma e falou: a paz de Jesus só para os evangélicos, ou seja, para mim e para as outras duas não. Aí eu fui, me levantei e falei: meu senhor, o senhor está muito equivocado. A paz de Jesus é para todos. Ela é universal, é para todo mundo. Não é só para os evangélicos. Para quem, primeiramente, que o senhor não se titula evangélico, que cristão o senhor não é. Porque se eu fosse cristão, o senhor saberia que isso que o senhor está falando é uma... Você está amaldiçoando a gente, porque nós não somos uma agressão. Ele está ali, né, uma violência ali. Ali já foi ali uma intolerância religiosa. Aí, a partir daquele momento, eu já levantei a bandeira da intolerância, quando falamos mais cedo, e começaram a ficar tudo pianinho. Por quê? O que acontece? Normalmente, esse tipo de agressão, ela é feita e a pessoa se cala. Por falta de conhecimento? Falta de conhecimento, por medo, até mesmo por se envergonhar, né? Você não sabe dos seus direitos. Você acha que a pessoa falou, você abaixa a cabeça só. Só que com a gente é diferente. Eu já presenciei uma determinada conversa, até em bar, tá? Assim, uma conversa informal.
com o pessoal de futebol. Aí uma determinada pessoa falou assim, eu vou pra igreja. Eu tenho que ir embora porque eu vou pra igreja. Aí o pessoal falou assim, não, rapaz, eu já fui pra igreja, só que eu fui pra missa de manhã. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho que ir pro culto à noite. Aí ele chegou e disse assim, aquilo ficou gravado na minha memória. Ué, mas a sua religião é melhor do que a minha? Eu já fui pra missa, já agradeci a Deus por mais um dia. E depois eu fui pro campo jogar futebol. Então, até mesmo dentro do cristianismo, a gente observa essa intolerância, essa falta de respeito com a bandeira A ou bandeira B, seja da católica, seja do cristianismo. Aí já começa a deturpar o que realmente é a busca por Deus. Não, na verdade, não é como as meninas já falaram anteriormente. A questão é a educação. Isso aí parte desde o princípio a qual você cria a sua família. Você tem que educar os seus respeitando, não só os mais velhos, não só o seu vizinho, não só os seus parentes. Você tem que respeitar todos. Se o fulano ali, ele é judeu, se o outro ali é budista, seja o que for, tem que respeitar, tem que haver esse respeito. Não só respeita só a mim, só a nossa religião, porque nós somos os certos. Não existe isso para Deus. Todos nós somos certos. O ser humano que realmente acaba extrapolando. Porque quando Deus criou a Bíblia, lá não está escrito que a única religião que tem que ser seguida na Terra é A ou B. Não existe isso. A religião ela foi criada pelos homens. Que Deus criou a fé, o amor e o respeito. Não criou. Você vai nascer, você não nasce com um carimbo na testa dizendo que você tem que ser do candomblé, nem tem que ser A, nem X, nem Y. Você nasce, você é um ser humano livre. Ele te dá o livre-arbítrio. Só que a pessoa tem que, dentro desse seu livre-arbítrio, respeitar o direito do outro. Isso virou, inclusive, tema de discussão há um tempo atrás sobre a cruz que está no Supremo Tribunal Federal. Até mesmo por questões de discussões de correntes relacionado ao Estado laico, aquela coisa toda. Só que foi explicado que aquela cruz, ela não é o símbolo da Igreja Católica, não é o símbolo de Jesus Cristo crucificado, não. É um símbolo do cristão e do cristianismo que se faz na presença da cruz, representando Cristo crucificado. Só. Não é do católico, não é da imagem. Isso foi, inclusive, tema de discussão e, inclusive, está lá. Porque, na verdade, é um símbolo, como a nossa bandeira também é. Sim. Mas pautado numa cultura, numa religião, numa visão ampla do que é cristianismo. Não é o Jesus Cristo. Então, até no Supremo Tribunal Federal, uma cruz incomodou. Como pode as pessoas serem dessa forma? As pessoas, elas têm uma cabeça muito fechada, né? As pessoas têm aquela dificuldade de querer compreender o outro e abrir a mente para poder aprender mais. Ela prefere falar uma besteira, falar algo que ela não tem nenhum tipo de conhecimento do que procurar a fundo o que realmente é. São pessoas rasas, né? São pessoas do senso comum. A pessoa ela não quer realmente ter um pensamento evoluído, porque quando você começa a estudar, você começa a ler, você começa a aprender, você começa a ver coisas que você nem fazia ideia do que era aquilo ali. Mas só que não quer ter o trabalho de, eu vou ler por quê? Eu sou certa. Eu vou perder meu tempo de estudar sobre a religião dela. O problema é dela, que ela é da religião. Pra mim, é uma macumbeira safada que fica matando bicho e comendo farinha. Não existe. Então, pra que eu vou ler? A pessoa, por si só, ela se fecha naquela zona de conforto, cria aquele mundo para ela e dentro daquela vida de senso comum, ela pré-julga. Um pensamento abstrato, que ela mesmo vê, foi um pré-julgamento e não procura ver. O que acontece com as meninas, o que acontece lá em casa. Por quê? A pessoa chega lá, não era nada disso que eu pensava. Gente, vocês fazem oração, vocês falam de Deus. Lá faz oração na sua casa? Faz eu, particularmente, como disse, né? Eu sou católico apostólico romano. Esse é o podcast Isaac falando com você. Bem-estar social, segurança pública e temas da atualidade você só acompanha aqui. Não esquece de nos seguir e se inscreva no nosso canal. Eu, por ser católico, né? Eu gosto muito do Pai Nosso, da Ave Maria, do Credo, do Santo Anjo. Então, eu sou dessa linha de segmento. Essas orações, elas acontecem na sua religião? Na minha casa, sim. Como eu falei para você, cada casa tem a sua rito, uma liturgia. Tem, compreendo. sim. Cada um, sim. Tá? Entendo.
Nós fazemos benzimentos com ervas, fazemos as orações, assim como os pretos velhos faziam suas orações. Nós temos aquelas ritualísticas. Faz sim as orações. Então, nunca vai pegar fogo tocando na Bíblia, gente. Vamos parar de fantasiar, vamos parar de demonizar o que... Poxa, vamos procurar ter conhecimento, né? Cultura e religiosidade com base na religião de matriz africana. Então, fica a dica aí. E mesmo quem não faz, lá na casa dela não faz, por que que ela vai ser condenada a colocar a mão na Bíblia e pegar fogo? O rito é uma coisa, a liturgia é uma coisa. Não tem nada... Eu torço pro Vasco da Gama. Meu time tá ajudando? Não. Eu acho que você deveria ter tocado nesse assunto. Você tá vendo aí? Meu Deus do céu. É complicado. Meu time não ajuda nem no meu programa. Mas, Pedrinho, me ajuda. Vamos melhorar esse time aí. Eu e alguns ouvintes aí. Poxa, me ajuda aí, Pedrinho. Vamos melhorar esse Vasco aí. Mas, dando continuidade, Vascão, vamos melhorar. Tá difícil, tá vendo aí? Tá difícil. Calma, não fala nada. Podcast, Isaac falando com você, é isso aí. Eu vou passar a palavra agora pra Iá Danda de Oxum. Por quê? No primeiro bloco, ela falou sobre a questão do meio ambiente e discutiu sobre a agressividade que alguns integrantes de determinadas religiões e, digamos assim, práticas realizam. Poluindo, destruindo, queimando. Então, eu passo a palavra para a senhora agora, dona Iá Danda de Oxum, para poder explicar, com esses 45 anos de experiência, como que a senhora faz para educar as pessoas que fazem esse tipo de agressão ao meio ambiente? Já me apresentei, né? Então, todo mundo sabe que eu sou a Danda de Oxum. Antes de eu entrar no meu meio ambiente, eu vou pegar um gancho do assunto que você estava tendo com a nossa irmã aqui. Realmente, a gente não tem dentro, né? Porque ela segue uma outra linha, uma outra vertente. Mas as pessoas, antes de endemonizar ou pejorizar a nossa cultura, que eu acho que isso faz parte até, mais uma vez eu bato na educação, eu costumo dizer que a educação é tudo, até porque eu tive a oportunidade de quando Mãe Estela, no ano de 2009, 2010, por aí, 2011, foi sancionada a lei, né, 11.600 alguma coisa, que todos os colégios do Brasil deveriam de incisiar a língua Tupi-Guarani e Iorubá, pois é a língua mãe do nosso país. Né? Fomos colonizados, né, por uma cultura portuguesa, onde há toda essa sensibilidade do catolicismo, da reza, ao qual a gente tem que respeitar. E até porque quando eu cheguei eu já encontrei tudo aquilo que a gente chega e encontra, a gente tem que respeitar. Se você vai seguir ou não, é uma questão de educação de cada um. Mas eu acho que o que está acontecendo mais do que a falta de respeito é uma coisa chamada ego. E quando essa mosca do ego pega as pessoas é muito ruim, porque eu sei, porque eu posso. Ninguém sabe nada. Não sabe nada. A gente nasce para aprender e morre sem saber. Paradoxo socrático, né? Sei que nada sei. Isso já apresentado lá atrás na Grécia Antiga. Então, filosofia. Filosofia pura, né? E eu, como uma pessoa que vivo esse mundo, né? A teologia e filosofia, eu falo sempre uma coisa para as pessoas. É muito ruim você condenar o que você não conhece. Então, vamos estudar, vamos ver para poder condenar. Como é que eu posso chegar na sua casa, minha irmã, e julgar a sua prática? Foi assim que você aprendeu. Até porque aquele negócio no Brasil, desde o tempo da escravatura, quando foram pegos, né, os nossos ancestrais a laços, existiu uma história que toda a realeza, né, e foram todos escravizados, entre homens, mulheres, e reis e rainhas, não teve ninguém que escapou, até porque só sabia onde estavam reis e rainhas e os próprios escravos, quem vivia. E quem vendeu o escravo, quem vendeu o negro foi o próprio negro. Isso começa uma outra vertente que é para um outro dia, que senão isso vai ficar extenso. A gente vai ter que voltar outras vezes aqui, porque o assunto tá bom, porque hein? aquele negócio... Sim, ó, o podcast vai falando com você isso. Nós estamos aqui. Ó, vamos voltar, Nós estamos aqui, ó, com a Iá Danda de Oxum, que ela é do candomblé, mas realiza Ifá na sua religião, segue essa doutrina. Nós estamos aqui com a mãe Valéria Obassi, que é do candomblé. Estamos aqui com a mãe Nara
de Yansan que pratica o seu rito bandista. Nós estamos aqui tratando de 3 referências religiosas de práticas e liturgias e ritos distintos, compartilhando conhecimento para todos vocês. E desde já eu conto aqui com a presença de todas de maneira individual para que você entenda um pouco mais individualmente de como funciona cada rito e religião. Não vai faltar oportunidade. Fica atento. Sim, até porque eu costumo dizer o seguinte, sobre a chegada de toda essa cultura que nós dividimos, né? Foi uma cultura vindo com muita dor, suor. Temos igrejas até hoje em Salvador, como agora caiu até ali um pedaço ali da São Francisco de Assis. Eu estive lá. Eu estive lá. Eu E confesso a senhora. Em 2009, eu fundei o primeiro jornal que é o IFA Notícias, está documentado, eu rodava ele numa tarde. Mas lá em Salvador? Em Salvador. Eu fundei o primeiro jornal de cultura fui a primeira mulher a fundar o jornal de cultura de matriz africana de Salvador, chamado IFA Notícias. Vou ser sincero para a senhora me fez uma lembrança. Quando fui a Salvador, antes de chegar até a igreja, que Sim. caiu agora, porque infelizmente os nossos governantes, grande parte deles, não apoiam, incentivam nossos patrimônios culturais e a cultura. Aí joga pro IFAM, o IFAM vai e joga pra Isso, aí os governantes acabam deixando de lá e acabou acontecendo o que aconteceu lá. Desabou o teto. Gente, o guia informou pra gente que nós estávamos no terreiro de Jesus. Fica esse spoiler pra você aí. Gente, eu fiquei pasmo. Ele falou assim, vocês vão conhecer o terreiro de Jesus. Sim. E saímos do hotel e fomos, aquela coisa toda. O terreiro de Jesus é a praça. É a praça. É a praça. É a praça. Que hoje, com as escavações de geólogos e antropólogos, foi descoberto, né? Hoje a gente tem o maior acervo no terreiro de Jesus de escravos. Por quê? Porque os coronéis, né, e as sinhazinhas, enfim, toda a realeza eram enterrados dentro das igrejas, tanto que todas as igrejas, a maioria das igrejas de Salvador, quando você olha para o chão, você acha que você está precisando de mármore, você vai ver a lápide lá escrito, coronel, não sei o que das quantas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os negros eram enterrados nas ruas, né? Por isso que é São Francisco de um lado e Nossa Senhora do Rosário dos Negros de outro, porque as sinhazinhas e os coronéis entravam do lado da igreja e os negros, para não se tornarem pagões, eles iam para uma outra igreja, que é a Nossa Senhora do Rosário dos Negros, que inclusive acontece missa belíssima, que eu adoro, com tambor, com afro, com tudo, que é lindo. E eu vivi tudo isso aí, eu vivi essa história, que é muito linda. E eu posso dizer para vocês de cadeira, se a gente não cuidar da educação e do meio ambiente e tirar um pouquinho do tal do ego, que ninguém é ninguém. Porque já diz, dentro da minha filosofia, do que eu sigo de vida, realmente o candomblé não deixou Bíblia, mas deixou muito cantos e lamentos que só não entende quem não quer. Porque quando o negro fazia a sua roda dentro da senzala para se lamentar e chorar, que é a cantiga que hoje é cantada em grandes terreiros, que é feito xirê, porque o candomblé só existe no Brasil, não tem candomblé na Nigéria nem em Angola, tá? Então isso é para deixar bem claro, porque o candomblé foi criado dentro das senzalas, enquanto eles choravam, porque deixaram famílias, perderam filhos, maridos ficavam doentes, eram jogados de navio negreiro em alto mar, mulheres estrupadas, e cada um começava a cantar em Urubá a sua dor, e se tornou cânticos ou cantigas. Então, as pessoas têm que saber, antes de julgar, respeitar a dor do outro. Empatia é uma palavra que está na moda, mas nem todo mundo sabe praticar. Praticar dessa palavra. Então, daí nasce, sim, o xirê, nascem as ordens dos orixás, e aí foi se impostando essa cultura chamada candomblé que existe no Brasil, tanto que se vocês forem ver a veste das mulheres do candomblé, principalmente as ialorixás, nada mais é do que é como se fosse uma réplica, né, para mostrar maestria dos vestidos que as sinhazinhas usavam, né? Que era aquelas saias, aquelas baianas, aquela que a bata, que é aquele monte de roupa e tudo. Porque a única coisa que o touro significa a coroa da rainha.
ou do rei. Mas, tirando isso, o negro, ele nunca usou. Na Nigéria até hoje, passou um devó, passou um pano no corpo, até porque a Nigéria é o antigo Egito. E o sari sempre foi a vestimenta de todas as mulheres. Então, quando chega no Brasil, quando você fala do tradicional, você vai falar de uma cultura. Quando você vai falar da diáspora, você vai falar de outra cultura. Mas quando você informou que pegou o gancho dela e tratou sobre essa história relacionada ao rito e à liturgia praticada, Sim, como você diferencia, voltando para a pergunta inicial, essa prática de algumas sim. casas que pegam e Existem. contaminam o meio ambiente? Eu queria entender isso. Por que uns fazem e outros não fazem? Porque são pessoas, eu acredito que são pessoas assim, olha, como 30 crianças vão para a mesma sala de aula. E tem ali aqueles que vão para estudar porque eles querem uma vida melhor. E tem aqueles que estão ali por estar, para não apanhar da mãe ou do pai ou para comer a merenda, né? Vamos dizer assim. Não é diferente a Ó, sala de aula para a educação na a religião de educação, vocês. não. Ela vem de casa, a educação. É, porque eu acredito que educação é uma coisa que vem de casa. Doutrina e tradicionalismo está dentro do terreiro. Agora, eu não posso, infelizmente, como Ialorixá, puxar a orelha das pessoas. Eu posso sim aconselhar. Ai, Mas de as nós. pessoas. Por que as pessoas pegam e colocam então? Porque eu acho que é uma questão, não é falta de informação, mas é a questão do ego que eu falei. Eu posso. Ele acha que se ele botar um alguidar, Alguidar é o quê? Aqueles é um pratos tigela de barro, De barro. isso, né? Que vem desde o Antigo Egito, porque essas talhas, essas ânforas, elas nascem, inclusive são coisas desenhadas em pedras, em lápides, tá, tudo bem. Só que aquilo ali era para ofertar aos deuses, tá? Como se fala da emolação, tá? Isso aí tá até dentro do catolicismo, porque o sacrifício, até da ovelha, é bíblico. É bíblico. Então, antes das pessoas falarem da gente, se olhe, se mire, vai estudar a sua própria religião. Depois que você conhecer quem é você, aí você pode falar do outro. Eu acho que também não é nem digno, eu acho que cada um faz o seu. Depois reclama que a grama do vizinho está mais verde que a sua. Lógico, você ficou o tempo todo só olhando a do vizinho. Não secou, não molhou a sua, secou. Então, o que eu falo é o seguinte: nós fomos colonizados por portugueses. E a cultura europeia, ela sempre foi católica, apostólica, romana. Então, eu não vejo nada demais, assim como tem muita gente no Brasil que hoje malham muito babalaôs e anifaz por falar assim, mas fulano é muçulmano. Não, ele não é muçulmano, o cara é urubá. Só que também, quando teve toda aquela guerra do Antigo Egito, o que acontece? A predominância também da escravidão na Nigéria foi o islamismo, foi o Alcorão. Então, as pessoas têm que saber, antes de você falar do outro, eu acho que para ser babalorixá e alorixá, no mínimo, ou você faz filantropia, ou você faz teologia, ou você pelo menos procura estudar, porque não tem... mas fulano de tal, há 100 anos atrás, fulano de tal não sabia nem escrever o nome. Pô, legal. Só que tá aí, ó, todo mundo hoje tem celular, computador. Eu também nasci, eu não tinha celular, computador, não tinha nem dente. Então tô na vantagem beça. É de meu mesmo, de verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas têm que começar a ser mais laica, de verdade, e respeitar a doutrina como ela aprendeu, até porque o candomblé não deixou Bíblia, porque a dor não deixou a escrita, e sim uma oralidade. Então, por falta de conhecimento, por falta de orientações corretas, algumas pessoas poluem o meio ambiente, sim, queimam em matas e acabam denegrindo a natureza, quando na até verdade porque deveriam cultuar e preservar. o orixá ele não precisa de vela se ele tem luz própria. Foi o que eu estava falando anteriormente, lembra? O orixá ele não precisa de vela se ele tem luz própria. Se você está dentro do seu terreiro, se você está dentro do seu habitat natural e você quer acender uma vela para o seu ancestral, até para o seu orixá, se você se sente bem, tudo bem. Agora, eu não preciso ir à mata,
Dá um presente a caboclo, Oxóssi, Ossan, seja os orixás determinados daquele local, e acender um monte de vela no pé de uma árvore, porque ele já está ali. É o habitar dele. É Ele o é a habitar. natureza, ele é a energia que ali Isso. habita, né? Isso aí. Eu não preciso chegar. Você vai estar pelado na sua casa? Só se eu estiver no banheiro. Não, no banheiro, no quarto da Mas sua aí o esposa banheiro e é tal. reservado. Mas é uma Sim. coisa reservada onde talvez eu não vou adentrar como uma visita. Sim. E desde o momento que eu não moro dentro da mata, eu sou uma visita. Então, se eu vou à sua casa, automaticamente você vai me receber de roupa. É, tem lógica. E qual é a sua roupa? É sua luz própria. O que eu estou falando disso é a luz própria. Sim. Eu não preciso ir para a cachoeira, dar um monte de rosa amarela para Oxum para dizer que ela é minha mãe, porque ela já sabe que ela é minha mãe. Eu preciso ter ofó, eu preciso ter ofé-ocã. O que é ofó, Danda? Eu preciso ter boa palavra, eu preciso saber rezar, eu preciso saber invocar a força da água. Eu preciso ter ofé-ocã, eu preciso ter bom coração. Eu preciso ter fé. Ocã é coração. Ah, mas aqui que você está apontando para o seu coração, a gente sabe que tudo faz parte de uri da mente, porque aqui é uma válvula que apenas bombeia sangue, realmente. Mas fomos ensinados que é um músculo onde ele foi predominado, que é um músculo de sentimentos. Eu costumo dizer que... Apesar de vir da cabeça, né? E não eu da costumo válvula. dizer... Você tocou num assunto agora que... acabou indo de encontro e pactuando o mesmo sentimento que eu tenho, porque eu aprendi da seguinte maneira. Se eu estiver errado, as senhoras podem me corrigir. Deus ri dos nossos planos, Sim, porque o que nos move está no coração. sim. Por isso que Deus é amor. E o Lógico. Sagrado Coração de Jesus é apresentado Sim, naquela imagem onde tem aqueles espinhos no entorno, para mostrar o sim, sacrifício que sim. Jesus Cristo teve em doar o seu filho para ser crucificado aqui por todos os nossos pecados. Sim. Mas as pessoas, elas não conseguem, de repente, entender que essa sombra que a gente carrega, ela não é de graça. Não. Eu costumo dizer que toda autoridade na Terra, ela já foi constituída no céu. Tá? Sim. Então, as senhoras como mãe de santo, como cuidadoras, como referências religiosas, eu acredito que independente do dogma, da liturgia, do rito, vocês precisam ter respeito. Tanto que existe a lei da intolerância, existe uma delegacia específica para isso. E isso Sim. é nítido e notório. Agora, se os governantes, as famílias e as pessoas não estão preocupadas em crescer, se autoconhecer para fazer o que deve ser feito, inclusive mandamento bíblico que está lá num dos 10 mandamentos, ama-te a teu próximo, como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe para que sua vida na terra se prolongue. Então, gente, é mandamento. Antes de eu chegar, já existia. Então, a mesma coisa, essa história, essa cultura, toda essa linha de entendimento que já nasceu antes de estarmos aqui. Porque essa sombra que a gente carrega não é à toa. Ainda há quem diga que nós temos a matéria, a alma e o espírito. Cada um com a sua sã responsabilidade. A matéria do pó veio, para o pó retornará. A alma, ela te segue e precisa estar alimentada com o que você escolhe alimentar. E o espírito é de Deus e para Deus retorna. Então, tudo tem, dentro de um significado, dentro de uma espiritualidade, um fundamento. São informações básicas que você aprende dentro da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Só que as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender isso. Isso deixa... Como dentro do nosso lado, a gente fala, né? Atenuar, que é a nossa ancestralidade, que eu costumo dizer sempre. Todos nós temos honrai pai e mãe. Faz parte do nosso ancestral. Porque se não fosse o pai e a mãe, não estaríamos aqui. Então, Viu como é que a coisa ela é mais complexa do que a gente isso, imagina? a gente não estaria aqui. Não é porque por nós somos isso. de outra religião que nós pensamos diferente. Isso. Sim, Temos isso aí, nomes. isso é errado, A gente tem Mas nomes, informação. a gente tem nomes, a gente tem congregaturas diferentes, mas na A verdade essência é a mesma. linha é de mesma. raciocínio. A Até essência é a porque mesma. a essência tinha que ser a mesma, porque antes
de Cristo começar a profetizar e a tentar botar a humanidade em certos caminhos legais, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabe, principalmente os católicos, que o mundo vivia num culto onde eles cultuavam Baal. Isso aí é uma longa e muita história. Não, muita mas coisa. são histórias que precisam ser evidenciadas. É porque o Sim. nosso programa, ele é muito... Ele eu vou é mostrar prático, pra senhora. É muito prático. rápido. A pessoa da produção já tá ali, calma. O conteúdo é muito Eu só importante. quero construir isso. E quando Cristo, né, ele desconstruiu isso tudo junto a Deus e começou a dar pelos, gravidez, porque eles cultuavam aquele Deus Baal, que é significado um pênis, na verdade, ele é um pênis imenso, aí vamos botar de não sei quantos milhões de altura, porque aonde nasce também um dos livros mais velhos, tirando a Bíblia, que é a Kama Sutra, as pessoas iam para lá para você ver a cabeça milênios, eu estou falando coisas de milênios de anos atrás. As pessoas iam para lá para engravidar. E, na verdade, era uma bacalhoada. E aquilo tudo ali foi bom até quando Deus falou que aquilo ali não era bom. E mandou que o seu filho viesse e acabasse com tudo. O que é... Você está falando da cidade de Sodoma e Gomorra? Que o Deus da Sodoma e Gomorra era Baal, todo mundo sabe, né? Então, isso eu estou falando antes de Cristo, já existia. Então, Deus acabou com isso tudo. Porque Cristo foi lá e, vamos, né? Seja Cristo, Moisés, Íria, cada um fala um nome. E eu respeito tudo, até porque só faz parte mesmo do meu estudo, né? Como historiador, enfim... Outras coisas, eu vim aqui falar com minha Lorixá e para mim é o suficiente, eu não tenho ego. Então, o que eu quero dizer é só o seguinte: a religião, crença, seja ela católica, porque o que não é católico, o que não é cristão é pagão. Então, isso visto aos olhos do mundo. Mas mesmo pagão, Jesus permitiu que existisse porque as pessoas precisavam ter direção. O ser humano estava sem direção na Terra. Então, aquele homem e aquela mulher que nada crê, ele não vai chegar nunca a lugar nenhum. Você sabe por quê? Ele não tem direção. Isaac falando com você, é isso aí. É cada programa, cada episódio, um desafio diferente. E aqui não tem nada marcado não, tá? Você que não conhece o nosso programa e queira participar, vai nas nossas mídias sociais e participe, porque é isso aqui, ó. 3 mulheres distintas, 3 fontes de liturgia distintas, 3 ritos distintos, convergindo para o mesmo objetivo: educação, cultura, religiosidade. Então tá na hora da gente começar a entender que intolerância religiosa é crime. De verdade. É começar a entender que agressão ao meio ambiente é crime ambiental. Muito. Tinham que ser presos. Pessoas que fazem isso. Eu, Danda de Oxum, sou Yanifá, Yalaô, sou Iaebé, sou Alorixá, né? Como todo mundo sabe aqui. Sou Iaobone, né? Que somos de uma sociedade que a gente somos fiscalizadores. E eu falo uma coisa para todo mundo: eu sou, independente de tudo, uma mulher brasileira, negra, como todas as outras. E uma mulher que respeita a outra. E não se vitimiza. Não me vitimizo. Não, eu não tenho tempo para isso. Isso é para quem tem importante. tempo. Isso é importante. Para não ficar aquelas minorias que a gente não vai citar aqui, dizendo que é coitadinha vítima da sociedade. Não vem desse lado, não. Eu acho que tem que ter. A primeira vez que são pegos tem que levar multa. A segunda vez pode aumentar a multa. Mas na terceira vez tem que começar a servir de exemplo. Governantes, presta atenção aí. De repente, não sei se tem. A servir de exemplo. Ou se pode se criar. Porque a gente também quer dar banho nas nossas crianças, a gente também quer ter o direito, porque existe o batizado da Igreja Católica, o batizado da Igreja Evangélica. E os nossos batizados existem também dentro da nossa cultura, só que é perante a natureza. E a gente hoje não pode levar os nossos filhos numa cachoeira, porque quem é de católico tem que batizar na Igreja Católica. Quem é de candomblé tem que batizar na sua diáspora. Quem é de Ifá tem que... Mas como é que eu vou levar na hora que eu vou mergulhar uma criança na água para entregar a mesma senhora que a gente crê que embala essa criança junto aí a minha Oxum,
que embala, que a gente é embalado numa água, e a gente entrega essa criança novamente à vida, à água, se tá cheio de caco de vidro, minha gente, vamos botar a mão na Isso é um consciência. absurdo mesmo. Vamos E respeitar a acontece natureza. muito. Deixado Para com por isso, que pessoas da manjar nossa nunca religião. soube, porque quer uma taça Isso. na vida. Dona Yatanda de Oxum, adorei sua resposta e aguardo aqui para tratar especificamente de assuntos mais específicos relacionados à sua liturgia, ao seu rito. Sim. Vocês não percam o nosso próximo episódio, porque cada senhora dessa aqui, cada orientadora, cada mãe de santo que está aqui, vai vir aqui individualmente ensinar muito mais para vocês. Então, passando a palavra agora, sim. Só para acabar minha fala, e uma coisa eu quero deixar bem clara. Eu não estou aqui por política, eu não estou aqui por bandeira, eu estou aqui só por uma coisa. Porque as pessoas precisam tirar tudo isso que as pessoas acham que é ruim. Quero agradecer ao dono desse espaço, independente da cultura, da religião, do dogma que ele segue, dele ter aberto essas portas, sim. Quero agradecer ele, sim. Não o conheço pessoalmente, mas quero agradecer porque ele é um homem. Quando se fala que se ele é um homem de Deus, eu digo uma palavra, que se Orumileleripim é para todos, Deus é para todos. Então, eu sou uma filha de Deus também. Então, realmente, eu não poderia estar fora daqui. Então, eu quero agradecer a ele por todo esse trabalho que ele está fazendo. Quero agradecer você, Isaac, por ter um nome já de Isaac, né? Já diz a Bíblia quem foi Isaac. E quero agradecer a toda a produção, a todo mundo que está aqui, as IAs que estão aqui presentes, que independente do que a gente segue, da nossa liturgia, IA, eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto se começar a ter menos ego e uma mulher apoiar a outra, a vida vai ser diferente. Você sabe por quê? Nós mulheres somos a maioria dentro dessa população. E a mulher, ela não tem que bater e nem meter o pau na outra. A mulher, ela tem que apoiar a outra. Então, eu quero agradecer, primeiramente, toda essa espiritualidade positiva que está aqui, independente se diz amém, shalom, aleluia, Hare Krishna, não importa, axé. O importante é a gente só chegar num lugar só. A força e o bem. Porque é isso que eu prego. E mostrar ao mundo que a minha cultura, ela está muito além de um padê, de uma farinha. A minha cultura, ela está na moda, ela está na beleza, ela está no meu tom de pele, ela está no meu cheiro, ela está no dendê, ela está na minha criação. Tá no Ijexá. Tá no Ijexá. Porque dizem assim, ó, a dama da sociedade, né? Porque ela conseguiu pegar todo mundo e fazer um grande ajô, uma grande conversa, que é o que a gente está tendo aqui, um ajô. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço. E Albinho, porque... É ele que trouxe a gente pra cá, né? Um abraço pra você, meu amigo. Um abraço pra você. E foi a quero ponte. agradecer os filhos de Angola e também agradecer o grupo Quintal do Zé, que eu já estou fazendo a propaganda, que vai ter um pagodinho. Você que vai ter um terreiro, tem um negocinho, pode contratar. Tem um negocinho de caboclo, chama o pessoal do BIM também, chama o pessoal dos filhos de Angola, uma poxa Aquele maravilhoso. samba de roda. Aquele samba de roda. Então vamos fazer propaganda, sabe por quê? Eu queria só que as pessoas dessa liturgia só tivessem uma coisa. Comecem a pensar. Não briguem e nem façam grupo. Não façam politicagem, façam política. Porque enquanto a gente depender da caneta, teremos que se abaixar sim. Porque ninguém tem tempo de pensar em criar. As pessoas só querem malhar. Então, a caneta é importante. Dona... E vamos apoiar a quem nos apoia. Esquece, a gente não está aqui por religião. Aí querem falar da bancada, porque a bancada evangélica é maior. Então está acontecendo alguma coisa. Esse Vamos momento, criticar Dona Yara, não, hein? Isso aí já é uma Próxima vez o Vamos falar nosso sobre próximo isso. bate-papo. Eu Calma, quero Vamos falar falar para não sobre isso. criticar. É que se não está faltando alguma coisa na vamos gente. chegar lá, vamos chegar A lá. união para que as coisas funcionem de uma forma melhor. E aqui não estamos falando de quem é melhor, quem é pior. A gente só está pedindo bem e a paz. E Vamos caminhar. respeito e igualdade já. É isso que eu peço. Muito boa, Axé. muito boa, muito boa a sua fala, o seu desabafo.
Vou passar a palavra para nossa Valéria Obassi, para a mãe Valéria Obassi, que já Olha a possui experiência. 60 anos É. de experiência na religião. Com a seguinte pergunta, já que falamos sobre o livro da sabedoria, nós falamos sobre história, Meio cultura, ambiente. do IFA, falamos sobre o meio ambiente. É um assunto Vai vasto. falando. Falamos aqui sobre o rito, a liturgia que cada uma cega e prega, da falta de educação, da falta de conhecimento cultural. Por isso que o podcast de hoje traz para você educação, cultura, com base na religião de matriz africana. Então a gente trouxe aqui 3 mulheres distintas para informar para você que tem sede pelo conhecimento. Por isso, eu digo para a senhora o seguinte, mãe Valéria Obassi. Com 60 anos de vida religiosa, observando todo esse tipo de assunto até aqui discutido, temos aí outras oportunidades, assim, espero contar com todas aqui mais de maneira individual para a gente entender um pouco mais, até para o público que nos assiste e para os seguidores da religião de vocês, compreenderem um pouco mais o que é tudo isso. Com 60 anos de experiência na religião de matriz africana, no candomblé, o que falta hoje para que a sua categoria ela seja mais coesa, mais unida, mais dedicada? Porque a senhora inicialmente no primeiro bloco havia informado que muitos não querem registrar, o pessoal de igreja registra, o pessoal vai criando aqueles núcleos, aqueles grupos, e muitos de vocês não fazem isso. O que a senhora identifica? Qual é a falha para essa união? Então, eu identifico que antigamente, eu estava até conversando com a mãe Danda, antigamente eu sou do tempo que o candomblé, tínhamos 2, 3 terreiros num bairro. Tá? Então a casa da Danda vai tocar sábado que ela tá com um iaô recolhido. Então eu juntava o que eu tenho na minha casa, Era a assim mesmo. mãe, Nosso mocó, né? É. Sexto. a mãe juntava e irmã pedia um filho de santo para ir lá entregar na casa da mãe dela. Não que ela estivesse precisando, não que ela pedisse. Era a forma da gente Mimo. isso contribuir, porque a zeladora, ela sempre tem uma função, ela tá sempre em função. Vou te falar, ser do candomblé é osso. Você trabalha mais do que quilombo. Porque nem sempre os filhos de santo, ele tem que trabalhar. E ele tem que chegar, ele tem que descansar, porque o dia dele não é como a gente. Aí ela vai ter que acordar amanhã para ir para o trabalho. E como é que é isso? A pessoa não dorme? O corpo não é uma máquina. Entendeu? Quando chegava no dia do candomblé, a gente ia para lá. Hoje você não tem isso. Hoje o candomblé está individual. Quando eu digo que a intolerância começa por nós, é verdade. Aí, quando for no sábado, o vizinho dela, que não foi lá ajudar ela, muitas das vezes ela fez aquele orixá por uma misericórdia. Uma questão de saúde. Entendeu? E ela trabalhou, e chega lá com um salto desse tamanho. Entendeu? Aí entra o ego. Então, acho que se nós, irmãos, se a gente pegasse a mão uma da outra e não soltasse, não, tem função na cada minha irmã. Eu vou para lá ajudar. Se você não sabe, você aprende. Você tem que estar sempre aberto ao aprendizado. Porque o candomblé, você vai estudar até o dia de o Orum lhe chamar e você não vai aprender tudo. Muitos levaram para o buraco muita sabedoria. E hoje, muitos novos recorrem ao famoso pai Google. Ele te dá a receita, mas não te dá o pulo do gato. Nunca vai dar. Isso em qualquer religião, qualquer profissão. O pai Google hoje, eu escutei isso. Ele é o grande zelador do momento. Eu aprendi isso numa aula de faculdade. Padre, O professor disse assim para a turma: gente, o pai Google, a senhora falou uma coisa muito interessante, me fez lembrar isso. O pai Google, ele traz tudo que você quer e mais um pouco. Isso. Ele traz muita Mas se você se der mal, é com você. Ele traz muita informação instantânea.
ele só não traz o conhecimento que vocês estão aqui buscando hoje. Então, mas o que eu tô te passando, Isaac, É o famoso isso? pulo do gato. E muitas vezes as pessoas não querem. Se a Não pessoa quer, Ela quer viver superficial. quer, sabe o quê? quer lá A no mídia, TikTok. ela quer dizer que na casa dela ela tem 200 filhos de santo. É que é quantidade, não é que é qualidade. 200 personalidades diferentes. Diferente que ela tem. Que distintas. na minha casa eu não tenho muitos, como eu te falei. Eu estou meu barracão está em obra, eu sou uma pessoa que eu não sou rica, então eu não posso não estalar de dedo, tem que ser devagar. E Que igreja que a igreja também faz obra devagar, por que a senhora não vai fazer? eu tenho A vida não é fácil para ninguém. qualidade. É isso aí. E não tem quantidade. Mas tudo isso que eu estou lhe passando, porque você não pode falar daquilo que você não viveu. Eu volto a dizer, você só pode dar aquilo que você tem. Eu vivi. Eu venho de uma casa que, para mim, olhar no rosto do meu zelador, porque não existe mãe de santo, existe zelador. Ah, então não é mãe de santo o nome, é É zelador. a palavra, né, popular. Ah, sim. Mas não então me existe desculpa o isso. desconhecimento e a ignorância. Entendeu? Agora eu já não esqueço mais, zelador. São zeladoras. Não é verdade o que eu estou falando? Não existe. Não existe. Santo não tem mãe. existe É. nem pai nem mãe de santo, porque o orixá está acima da gente. Ah, Existe. agora aprendi. É. Viu aí? Isaac falando com você. Sabedoria. Isso. Então, Estado Social, Segurança Pública e tema da autoridade. Então eu sou do tempo que, sabe, eu não aprendi o que eu vejo hoje. Eu sou do tempo que eu andava com o meu apoti debaixo do braço. Apoti Não é o olha- quê? É o Ah, é o banco. banco. Eu não olhava no rosto do meu zelador. E é de longo e de longa, né? Que é o Isso, prato de é água. isso aí. Eu ia na casa dela, visitar o barracão dela, eu ia com a minha Eni, esteira. tudo direitinho, entendeu? Porque a gente estava indo visitar a nossa tia. Hoje você não vê mais isso. Hoje o Iaú sai hoje, amanhã de manhã ele tá com um salto desse tamanho. Aí a gente, às vezes, eu até aí também vai pela tua antiguidade, né? Aí você se pergunta, meu Deus, mas nada acontece? Como é que é isso? Que na minha época, se você com quelê gritasse, arrebentava uma perna. E arrebentava O mesmo. quelê é uma conta específica que a gente bota para ser a aliança entre Isso. o orixá, né? Entre o abstrato e o concreto, que somos nós, né? O orixá é o Isso abstrato aí. e Nós nós, somos carnes, concreto. o ará, somos o concreto. Ah, É uma entendi. aliança. Entendeu? Então eu sou muito assim, eu posso dizer que eu já acho que eu sou, às vezes eu mesmo digo para mim, você precisa mudar. Tem que deixar a tecnologia adentrar. Mas só que eu não consigo. Mas é a sua personalidade. Você Mas como é que a assim. senhora vai... Olha só, mas como é que a senhora vai Mas mudar? como é que a gente- Olha só, como é que a senhora vai mudar Isso. se a sua A minha Essência. essência, ela é pura? Quando eu digo essência pura, eu digo no conservadorismo. Isso. Por quê? Se não fosse assim, não existiria o Buda, não existiria a vaca, não existiria Jesus Cristo, não existiria... Vocês chamam Jesus Cristo de quê na religião de vocês? Oxalá. Não existiria Oxalá. Então as pessoas precisam entender essa diferença. A essência humana é conviver com as diferenças. Isso aí. E respeitar o indiferente. Então eu pego meus filhos, eu vou à cachoeira, chegar lá, eu já vou dando uma aula. Entrou no caminho da cachoeira, na estrada, eu já vou dando uma aula. Não coloca, não precisa guidar. Mas você sabia, interrompendo a irmãzinha, quantas pessoas que vão ouvir isso que a gente está falando e vai contra a gente? Isso, Porque acha que quer ver Não, a não evidência. precisa. E não é certo. O mundo, Não tem que panteão, ter ele é isso. perfeito. Não precisa. É porque realmente é muito tempo. Mas Não existe uma precisa. folha chamada Eulará, Não que é a precisa. folha da mamona, que ela tá aqui. Luiz trabalha Ela muito com serve isso, né, de Luiz? Exu a Oxalá. isso aí. Qualquer orixá, se você botar a comida, a oferenda, seja o que for, é bom, na folha de Eulará, está aceito. Você não tá botando, você não pode botar a comida do santo no chão. No chão, é isso No aí. chão. Mas a folha, Você pode até arrumar no guidar, levar. Chega lá, você bota e o guidar volta. logo dá volta. Sabe Pra por que quê? você vai sujar? Eu sou terminantemente contra você fazer um despacho na encruzilhada, botar garrafas e mais garrafa. Por que Pode- o nome é despacho? Aí é que tá. Por que não Eu despacho? aprendi Porque que no Tribunal de antigamente... Justiça, quando você vai fazer andamento num processo, você dá um despacho. Isso. Você dá carga. Por que na religião de vocês é conhecido como Então, despacho? É porque acho que formalizou esse nome. Na verdade, Eles chamam de é o oferenda. elebó, É. né?
Tem oferendas, de tudo que Isso. isso. Então, porque na verdade, antigamente, polarizou, então. no Isso. tempo dos escravos, ia sendo posto assim, né, na encruzilhada, né, na coisa, mas não era para isso. Era para os fujões, os negros fujões, entendeu? Que fugiam em direção ao quilombo, eles precisavam se alimentar, porque o chicote do feitor era doído. Pra não então era um alimento para os escravos. Isso Sim. aí. E Não também era para ser. marcar aquele que viesse, O para saber território. o caminho. Isso aí. Agora, para aquele que nos assiste e está aqui acompanhando nos nossos Olha a canais e linha mídias que tá sociais, indo olha essa a coisa. conversa, olha Agora essa vamos fazer uma conversa. pergunta. Vamos fazer uma pergunta aqui simples e objetiva. Agora nós sabemos que é oferenda. Nós sabemos que não é mais classificado como despacho. Para encerrar aqui a participação de todas e logo após deixar aqui o seu contato, seu endereço, por que é chamado de encruzilhada? Porque a encruzilhada, que o pessoal fala, né? Tem encruzilhada aberta, tem encruzilhada fechada, lá é o caminho. Porque tudo, ali na encruzilhada tem morador. Entendeu? O chão, tudo é ligado à Aquela natureza. rua ali não faz, se você olhar, não é uma cruz? Isso. Ah, Sim. uma rua pra cá, uma rua pra cá. É uma cruz. E Aí, em tem vez de também falar assim, ó, uma rua que é Isso. fechada é T. Tem outras que são Y, que são chamadas Isso. Uriatá. E aí já é essa umas que fala palavras que é urbanas. encruzilhada, porque tem a formato de Tem uma feminina, masculina, tem a cruz, que é Então, aberta. fechada. eles são cheios, muitas pessoas não dão muita importância a isso. Geralmente é os mais antigos, como a lua, né? A lua, a gente trabalha muito com as A fases da energia da lua, lua. com a energia da lua, porque tem Lua que minguante é transmutar. para tirar negatividade. Ou Isso. para quem trabalha com Você outro não vai tipo de pedir dinheiro trabalho. na lua minguante. Mas na Gente, lua nova. Eu tô aqui, gente, olha só, eu confesso a vocês, Você gente. só não me vai Mas sair lua daqui nova, falando que você lua também cheia. é violador de Gente, não, eu tô aqui pasmo e realmente pago por tudo que eu aprendi aqui hoje, acredito que você também. Mas o que é bom dura pouco. Mas candomblé, meu filho, candomblé, Ifá, É Umbanda, uma escola todas, eterna. todas as religiões, Tem ela é muita coisa pra sabedoria. aprender. A minha frase de impacto é a Hoje, seguinte, né? quando Seguro você- começa pela educação. Hoje, quando você for se deitar, para você dormir, você vai ver que o seu dia, a sua noite será diferente. Sabe por quê? Nós temos o dom da palavra. Minha irmã sabe bem o que eu estou falando. Ofó. Isso aí. Isso aí. E quando tem 3 pessoas ou mais falando do mesmo assunto, a energia está transmutando. Entendeu? E as pessoas só falam o lado ruim que escutou. Muita gente não quer, Isaac, ter que buscar essa sabedoria. Isso são coisas que eu não aprendi. Não foi no livro. Não aprendi no Pai Google. Eu não tenho nem tempo. São Minha irmã, eu coisas sei que o nosso tempo está curto, eu só quero que falar uma veio, coisa. veio de As lá. pessoas hoje, eu aprendi desde menina que eu fiz santo com 6 anos. Nasci em 76, fiz santo em 82. Então, eu vou falar uma coisa. As pessoas hoje não têm mais paciência para baixar para aprender. Não, As não, pessoas não querem tem. levantar para ensinar. Não. Então, se você não abaixou para aprender, se você não escutou o seu mais velho, como é que amanhã você vai ser professor? É igual se você mora, tem a sua família. Tu já pensou se os seus filhos fossem aprender na rua e não aprender? Não, lá em casa não tem isso não, lá em casa não tem isso não. Gente, A mesma coisa é o conversa. candomblé. Isso é o candomblé, só Então que é vamos uma lá, família que vamos lá, vem senão dando- o pessoal da produção vai me bater, gente. Não, só que só Calma, vou deixar ó, bater no ar da mulheres, produção. ó, são mulheres. As mulheres podem tudo, calma aí. Mas agora... Fêmea, não, agora só pra concluir do Padê, que ela Não, mas nós vamos concluir, calma. Tudo que tá na moda. Nós vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos fazer o seguinte. Bom, passei a palavra para a senhora, por favor, daqui a pouquinho, a senhora vai pegar, agora a gente vai fazer o inverso, tá? Vou voltar na senhora, vou falar com ela, a senhora vai fazer sua apresentação do seu endereço, aonde te encontra, e aguardar a senhora aqui no próximo programa. Será um prazer. Assim também a senhora, e a senhora, como a senhora abriu, a senhora fecha o evento de hoje fazendo as mesmas coisas e fazendo uma oração de vocês aí em favor daqueles que necessitam e precisam de informação, estão com sede de conhecimento. Então, dona Valéria Bassi, deixe seus contatos, informe, guarda a senhora aqui no próximo momento. Bom,
Será um prazer. Vamos voltar sim. Muito obrigada de novo, né, por vocês terem recebido. Realmente você é um menino iluminado, viu? Obrigado, nós somos. Você é iluminado. Bom, eu sou a Valéria Albassi, eu moro em Nova Iguaçu, meu telefone é 9921-9930-75531. E é só me ligar que a gente marca um contato, tá bom? Tem mídia social? Eu sou sincera, eu não sei mexer na internet, então eu peço meu filho para vir, mas é aquilo, né? A gente pede hoje, ele só vai vir semana que vem. Mas tem endereço, Tem. Então pode falar. Não lembro agora. Agora eu não lembro. não lembro. Não lembro. Não tem problema, então. Então, pelo telefone, repete o telefone, o pessoal procura a senhora. 9930-75531. Tá? Ótimo, bacana. E é isso. Desculpe se eu sou assim, porque eu sou antiga, né? Não, Aí a só temos pessoa a agradecer. antiga. Nós Só temos temos a que agradecer o que esse posto de conhecimento trouxe para nós hoje. Só temos a agradecer. Muita coisa boa vai É. surgir e aguardamos a senhora aqui no próximo momento. Ela, mãe da... Dona Danda de Oxum. Eu só tenho a agradecer e o atenuante, só para deixar assim um gostinho. E não era só as oferendas que eram deixadas na rua para poder os escravos terem seus caminhos, sua liberdade. As mulheres, essas tranças que estão todas aí usando, e muitas delas não sabem o que estão usando, né? Na verdade, as tranças, todas elas têm mais de 200 tipos de trança, que tem seu significado. Tá? Era se ali ia passar por rio, por água, porque a trança tem onda, porque a trança não tem onda, porque ela é reta, porque ela é assim. Eu sou uma estudiosa disso, né? Então, as mulheres, então, faz parte da cultura da mulher de hoje, independente da sua religião, ela usa uma coisa da nossa ancestralidade. E isso não é nosso, porque eu falo que é meu, que só quem é do candomblé, não. É nosso, é do mundo, é laico, é para todo mundo usar, mas também era para falar, se tinha capitão do mato, se não tinha, quantos Através do quilômetros, desenho, quantos nossa, tempos, dá pra cada saber. desenho. E as que usavam as tranças mais altas, justamente era para esconder, não só, era para esconder grãos, porque quando chegava no quilombo tinham que plantar para poder colher, para comer, e joias e outras coisas, e assim vai indo. A história é longa. vai. A história é longa. Deixa suas informações, seus canais aí para nossos. Deixa A aí. história é longa. Bom, eu sou Danda de Oxum, tem o TikTok Danda de Oxum, tem meu Drica Danda, meu telefone é 021, que é o único que eu tenho gravado na mente, porque eu quase não ligo para mim, né? É 9641 32965, mas podem ligar. Eu tenho a EQUED que está sempre pronta a receber todo mundo. E é isso, eu acho que está em algum da Amassá. E quem é de religião está entendendo o que eu estou falando. A união não foi feita só para fazer açúcar, não. Foi feita para fazer força e foi feita para fazer coisas boas. Então, mais união, menos julgamento e mais amor. Isso aí, pra gente poder vencer. Dona Mãe Nara de Ansan, por favor, por gentileza, deixe seus comentários, faça uma oração a todos que nos assistem e também para todo o nosso programa, para todos aqueles que até aqui estão aí acompanhando e com sede de conhecimento vêm buscar as informações. Eu tenho muito que agradecer, né, ao Pai Binho, que nos trouxe até aqui, porque ele foi a nossa Binho, ponte, forte abraço né? para você, meu amigo. Pai Meu Binho, cara. A vocês, né, a recepção foi muito boa, as meninas, né, que assim, foi um momento maravilhoso. Isso É aqui mágico esse se encontro, né? vai se repetir por Foi muitas mesmo. e muitas Com vezes. Só que esse certeza. programa tem que ter umas 2 horas de duração, né, para poder a gente conseguir falar. Olha aí, ó, é muito Senão é conhecimento. muita coisa para falar. Então, meu telefone é 219-7697-6463. O Instagram da casa é Templo Catobandista das Rainhas. Fica lá no Gramacho, pertinho da Rua da Feira, ali na Tenente Cleto Campelo. Tá? Todas as segundas-feiras nós temos lá passe de cura, tem cirurgia espiritual, tem muita coisa lá. Toda segunda-feira nós estamos lá. Tem as giras abertas, nós temos campanha de cozinha solidária, projeto social, muita coisa boa para poder ter lá, que vocês podem ir lá conhecer. Vai ser uma honra ter todos vocês lá, tá? Você vai lá para conhecer a gente, Ah, obrigado pelo convite. tá? E em nome de Mãe Ansan, Pai Xangô,
que seja feito muita justiça na sua vida, tá? Que você consiga conquistar tudo que você deseja. Não só Axé. você, como o nosso flamenguista que tá ali escondidinho. É o Luciano. Rapaz, a minha né? equipe de Nosso produção Mengão tem um ali. flamenguista que fica me zoando. Meu time não ajuda, mas não tem problema. Não tem O problema. Mengão que tá ali escondidinho. E que Pai Oxalá nos dê muita paz, muita sabedoria, muita luz. Que a força Axé. e a prosperidade de Mãe Oxum Axé. venha sobre nós. A força da nossa Ioiá venha sobre todos nós. E que nós possamos ter, em nome do Criador, condições de mostrar o nosso verdadeiro lado. Nós não somos demônios, não. Nós não somos comedores de crianças em balaio, como muita gente pensa. Nós não fazemos sacrifícios humanos. E a farinha de dendê é só para fazer padê. A gente não come igual animal dentro da nossa casa, não. As pessoas têm que procurar conhecer para depois julgar. E mais uma vez, preconceito é crime. Intolerância religiosa é crime. Pense 2, 3 vezes antes de falar. E aqui não tem meninas que estão de brincadeira, não. Tem mulheres fortes e se vocês precisarem de ajuda, chamem a gente que a gente vai lá. Vamos lá Com e fazemos certeza. um barraco lá e ajudamos vocês no que vocês precisarem, tá bom? É verdade. Para você que nos assistiu no programa de hoje, eu só tenho que deixar aqui registrado a minha satisfação por todos vocês, seja da religião, seja integrante de qualquer outro nicho, para dizer o seguinte: tudo é a vontade de Deus. E vocês que acompanham o nosso programa sabem. Isaac Falando com Você é um podcast que trata de bem-estar social, segurança pública e temas da atualidade para levar informação para você que tem sede de conhecimento. Tudo é a vontade de Deus. Até o próximo programa. E assista! Assista, que a gente vai Vamos voltar. assistir o canal. Meninas super poderosas.